a minha parte ficou com um Estado oligárquico, né, que é o Estado de poucos. Só que a gente precisa, primeiro, definir a questão que o patrimonialismo, que é o modelo de gestão que predomina nessa época do Estado oligárquico, como o próprio nome diz, o Estado de poucos, ou seja, a oligarquia, né? São poucos no poder, poucos na administração pública. O patrimonialismo ele vem como uma herança do Estado português, que é um Estado absolutista, um Estado de dominação tradicional, onde não há separação entre o público e o privado. Nesse modelo de gestão, tudo é do rei, tudo pertence ao rei e somente é favorecido aqueles que são os amigos do rei. A administração, mesmo sendo do Estado, ela não serve ao interesse público, né? Então, esse é praticamente o período colonial e monárquico e também o período oligárquico da República do Café com Leite, onde predomina esse modelo de gestão patrimonialista. Eu gostaria de citar para vocês aqui só alguns exemplos dessa herança portuguesa, desse modelo de gestão. Por exemplo, no início do governo geral, em 1549, quando Martim de Souza, né, chega para assumir, aliás, acontece o primeiro governo geral, na carta que veio de Portugal, aparece o rei dizendo assim, é, é, cuidar das propriedades que tenho nas minhas terras do Brasil, dizia o rei em sua carta de criação do governo geral. Outro momento que fica bem acentuado essa questão de que tudo é do rei, ou seja, tudo é do governante, é quando Dom João VI ele chega ao Brasil, né, que ele foge de Portugal junto com cerca de 15 mil pessoas que o acompanham, e os servidores, né, se criou, vamos dizer assim, uma instituição chamada Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil. A tarefa dessas pessoas era encontrar alojamento para as pessoas que acompanhavam o rei. Então, quando eles chegavam numa casa, que eles achavam que aquela casa era interessante para acolher as pessoas que vieram na comitiva, eles simplesmente marcavam com as letras PR, Príncipe Regente, né? Que, por brincadeira, os moradores do Rio de Janeiro tiraram, né, com aquela malandragem carioca, disseram que ponha-se na rua. Os moradores eram obrigados a entregar os imóveis particulares para os acompanhantes do rei. E outra situação que é mais interessante ainda foi que quando houve a criação do Banco do Brasil, e isso eu vejo aqui no livro de gestão pública também, do escritor Antônio Amaro, ele diz assim que o principal objetivo da fundação do banco era proporcionar fundos para a manutenção da cúpula monárquica. Ou seja, não era para gerar lucro, né? Ou seja, era para sustentar a cúpula da monarquia. Então, ele diz aqui que eram usufrutuários parasitas com os quais Dom João se deslocou de Lisboa para o Rio de Janeiro. E ele termina esse raciocínio dizendo que com o regresso da família real, né, o banco praticamente faliu, porque a família real levou de assalto o patrimônio do Banco do Brasil. Como resultado disso e da reduzida venda de ações, o banco fechou, né, em 1829, e só foi reaberto o segundo Banco do Brasil em 1853. Então, essa é a herança que nós temos, que dá para entender mais ou menos o porquê, né? O modelo de gestão patrimonialista ele ainda se encontra nos dias atuais, né? Ou seja, tudo funciona a favor do governante, não há separação entre o público e o privado. E aí é quando há a mudança, né, de modelo, né, de monarquia para república, e nós encontramos que na abertura da República, ela foi fundada com os ideais positivistas, né, os ideais tecnocratas dos militares. Só que para o poder central fortalecer a administração pública e fortalecer o seu poder político, ele precisou, como ainda era muito, vamos dizer assim, estava no início de tudo, eles precisaram firmar um acordo com o poder do poder central
com os governadores e os coronéis. O que eram os coronéis? Os coronéis, a origem do coronelismo é a Guarda Nacional, criada no fim do primeiro reinado, em 1831. É preciso salientar que, durante o período regencial, as patentes dos militares eram vendidas. Então, foram compradas simplesmente por grandes fazendeiros, grandes latifundiários. A patente mais alta era justamente o que a gente chama de coronel. Então, por isso que ficou conhecida como República dos Coronéis. Por quê? O poder central, para manter-se no poder, firmou um acordo, já que existia o voto naquela época, né? Não como a gente conhece hoje, mas existia o voto, então eles firmaram um acordo dos governadores com esses chefes municipais locais, né, que eram conhecidos como coronéis. Ou seja, os coronéis garantiam as eleições dos governadores, né, e do presidente através do voto aberto, ou seja, existiam situações em que o voto era declarado em voz alta, né, enquanto existiam jagunços, né, existia a questão do mandonismo, que até o certo autor, né, o Vitor Nunes Leal, no seu livro, né, Coronelismo, Inchada e Voto, ele fala sobre essa questão do mandonismo, onde simplesmente as pessoas eram coagidas, né, de maneira violenta, muitas das vezes a declarar o voto em voz alta, né, e assinar embaixo, ou existia o chamado voto semiaberto, que era quando a pessoa chegava para a mesa lá, né, a mesa que estava lá eleitoral, e pedia, né, eu quero a chapa do candidato fulano de tal. Então, automaticamente, mesmo que teoricamente fosse secreto, mas todo mundo sabia ali na sala que ele estava votando naquele que o coronel queria. Então, em contrapartida, como os coronéis garantiam a eleição do governador e garantiam o fortalecimento do poder central, os cargos da administração pública eram ocupados pelos amigos e familiares desses coronéis, né? Então, o delegado, o promotor de justiça, o fiscal de tributos. Então, você percebe, muitas das vezes, até o próprio coronel exercia essa função na administração pública. Então, o que acontecia na questão de arrecadação de tributos, por exemplo? Do amigo não se cobrava. Então, a arrecadação era deficitária. Então, a gente vê aí que a questão era que a administração pública servia somente para manter o próprio poder e a manutenção daquele sistema dos caprichos das elites, enquanto que para o povo sobrava apenas as instituições religiosas, né, oriundas ainda do período colonial e do período monárquico, que prestavam precariamente o atendimento social, o atendimento de saúde aos pobres e excluídos. Então, esse período da administração pública patrimonialista, ela só vai começar a cair em declínio nos anos 20, quando o movimento tenentista, que é o primeiro movimento social urbano, porque o coronelismo é um fenômeno do patriarcalismo rural, ele acontece no campo, né? Porque as cidades eram pouco povoadas. Então, o primeiro movimento social que acontece é o movimento social urbano, e não acontece praticamente com o povo, e sim com o movimento tenentista, que eram os militares de patente baixa. Esses que continuavam, né, com seus ideais burocratas, tecnocratas, positivistas, que acreditavam que a República não foi fundada para ser apenas aquela troca de favores, aquela corrupção, prostituição do poder, e eles queriam construir essa administração ideal de pessoas, de burocratas, de tecnocratas. Então, eles começam a se revoltar, inclusive no período do governo do presidente Arthur Bernardes. Ele governou em estado de sítio, onde houve a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, e ali é onde começa a derrocada do regime da República do Café com Leite, ou da República dos Coronéis. A derrocada final, ou a derrubada final, vamos dizer assim, desse período, acontece quando um dos oligarcas, que era o Washington Luiz, o presidente na época, que existia aquela alternância, né, entre São Paulo e Minas Gerais, e ele, querendo ser mais esperto, faz uma consulta, entre aspas, com os governadores, e diz, não, o candidato que os governadores escolheram foi o paulista Júlio Prestes. Então, ao invés de alternar para Minas Gerais, que seria o Antônio Carlos, governador de Minas, ele quis continuar que fosse um outro paulista.
e aí é onde acontece a Revolução de 30, e é onde vai acontecer o próximo período, que agora a Thaís vai continuar, que é onde acontece a primeira reforma administrativa do serviço público no Brasil. Exatamente. Boa tarde, gente. Eu vou falar sobre o Estado interventor que ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas, certo? Implementou-se nesse período um conjunto de reformas visando estabelecer a democracia e criar um estado de bem-estar social no Brasil. Vargas preparou as bases para a reforma administrativa que ocorreu durante seu governo, e para isso ele limitou o poder dos coronéis, como foi citado acima, e nomeando interventores para os estados. Isso foi feito para quebrar, né, a lógica do sistema de gestão administrativa do período da República Velha. Outra medida que ele fez foi a instituição da nova legislação eleitoral, onde as mulheres conquistaram o direito ao voto e o voto passou a ser secreto. O governo Vargas criou o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, mesmo que essas medidas só durassem até o Estado Novo, né? Mas, enfim. Mas isso foi a semente daquilo que hoje conhecemos como sufrágio universal. Essas medidas no campo político possibilitaram a reforma administrativa para que 7 anos depois que houvesse a criação do DASP, né, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público, que passou a ser o órgão executor e formulador da nova forma de pensar e organizar a administração pública. O propósito do DASP foi basicamente estabelecer a igualdade de oportunidade para o ingresso no serviço público, que é aquele princípio da meritocracia, né, que é basicamente como funciona o concurso público hoje, né, como nós conhecemos. Um segundo ponto foi a ênfase nos aspectos éticos e jurídicos das questões de pessoal, no caso, quadro de funcionários, que foi a proibição ou extinção de privilégios e o princípio da impessoalidade. E um terceiro ponto foi planos gerais uniformes de classificação de cargos e fixação de salário, que é basicamente a padronização classificatória e salários, que é a base do que conhecemos hoje como plano de cargos e carreiras no serviço público, e agora o salário é determinado por lei, né, de acordo com o cargo do servidor público e não de acordo com a vontade do coronel, como era no período que Edson falou. Uma primeira observação sobre esse período foi que, em 1939, foi promulgado o Decreto-Lei 1713, que trata o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Esse documento estabelece o concurso público como forma de ingresso no serviço público. E outra observação é que, em 1945, o DASP assumiu a responsabilidade pela elaboração da proposta do Orçamento Federal, com a consequente extinção da Comissão de Orçamento do Ministério da Fazenda. Certo? E para gerenciar todas essas mudanças, instituições paraestatais foram criadas, como o SESI, o SENAC, a Legião Brasileira de Assistência, Escola de Aperfeiçoamento de Correios e Telégrafos, o IBGE, o INSS, teve a criação da OAB também, entre outros. Getúlio Vargas preparou o terreno da administração pública para desenvolver o processo de industrialização no Brasil, dando assim o suporte às indústrias de bem de consumo, que é um dos princípios do bem-estar, né, já citado, bem-estar social, que também pode ser chamado de qualidade de vida, que engloba tanto a riqueza monetária quanto o acesso a bens de serviço. Para isso, o governo interviu diretamente na economia, criando indústrias estatais de base que fornecem matéria-prima para outras indústrias de bens de consumo, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é conhecida como CHESF, a Petrobras, que até hoje é a empresa estatal mais importante do país, né? E a Eletrobras. No caso, tanto da Petrobras quanto da Eletrobras, foram criadas as duas foram criadas no segundo governo de Vargas. No campo trabalhista, a reforma de Vargas dividiu-se em 3 áreas. A primeira foi a criação de sindicatos, que, no caso, organização de trabalhadores na luta de melhores condições de vida, né, como foi idealizado. Mas, na prática, foi uma estratégia política, né, para controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à então crescente industrialização do país. Isso refletiu bastante, né, o perfil de Getúlio Vargas,
como eu citei na primeira parte, que ele era um líder carismático e autoritário ao mesmo tempo, né? O segundo ponto foi a criação da Justiça do Trabalho, que foi prevista pela Constituição de 34, de 1934. A Justiça do Trabalho só foi criada por meio do Decreto-Lei 1237, de 2 de maio de 1939, como dependência do Poder Executivo. E em 1940 foi aprovado o Regulamento da Justiça do Trabalho, determinando sua instalação oficial no 1º de maio de 1941. Perceba que essa data é importante, né? Pois a Justiça do Trabalho foi instalada oficialmente nessa data, que comemoramos até hoje, como o Dia Internacional dos Trabalhadores. E o terceiro ponto foi a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, que tem como função regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. Surge como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. Muda o slide, por favor, Edson. E agora, finalizando, a reforma administrativa de Vargas, ela foi baseada no modelo de administração científica de Taylor. E ela também foi baseada no pensamento burocrático de Weber, que são os primeiros passos para a profissionalização dos serviços públicos. Essas reformas impactaram significativamente a sociedade brasileira, criando bases para uma sociedade mais inclusiva e democrática e melhorando as condições de trabalho e educação. Agora, a minha colega Thalita vai ficar com a palavra. Muito obrigada. Thalita, tu tá aí, Thalita? Eu acho que o microfone dela está com problema. Só um minuto. Não, a gente não está te ouvindo. Não estamos ouvindo. Ativou o microfone? O microfone dela está ativado, mas eu acredito que possa ser o fone. Só um minutinho, gente. Desculpa. Tudo bem, gente. A gente aguarda. Boa tarde. Dá para me ouvir agora? Dá sim. Pronto. Dando continuidade ao trabalho, eu vou apresentar sobre o período da ditadura militar e a reforma administrativa de 67. O período da ditadura militar no Brasil, ele foi um capítulo sombrio da nossa história. Ele se estendeu do ano de 64 até a década de 1980. Ele teve início com um golpe militar, dia 31 de março de 64, que depois o presidente democraticamente eleito, João Goulart. Esse período ele foi caracterizado por uma série de políticas autoritárias, repressão política, censura, violações de direitos humanos e uma economia marcada por intervenção estatal e políticas de desenvolvimento centradas no Estado. Ao longo dos anos que seguiram, os militares eles estabeleceram um regime autoritário que marcou o país em diversos aspectos. Eles são o autoritarismo político, que é quando o regime militar ele instituiu uma série de medidas que restringiam a liberdade civis e políticas. Houve censura à imprensa, perseguição política, suspensão de direitos constitucionais e a criação de um aparato repressivo para silenciar opositores. Tem também a repressão e violação dos direitos humanos. Durante o período militar, ocorreram inúmeras violações aos direitos humanos, incluindo prisões arbitrárias, tortura, desaparecimentos forçados, execuções sumárias.
Também a atuação dos órgãos de segurança ficou marcada pela brutalidade e pela impunidade. O nacional-desenvolvimentismo e intervenção estatal. Economicamente, o regime militar ele adotou políticas nacionalistas e intervencionistas que promoviam o desenvolvimento industrial por meio do Estado. Isso incluiu a implementação de grandes projetos de infraestrutura e criação de empresas estatais em setores estratégicos da economia. Houve um milagre econômico e o endividamento, que durante uma parte do período militar, houve um período em que o crescimento econômico ele foi alto e ficou conhecido como milagre econômico. Ele foi caracterizado por altas taxas de crescimento do PIB, só que esse crescimento ele foi baseado em políticas de endividamento externo e investimentos em setores de infraestrutura e não tinha uma base sustentável a longo prazo. A resistência e a redemocratização. E apesar da repressão do período, houve uma resistência à ditadura por parte de diversos setores da sociedade, como movimentos estudantis, sindicatos, igrejas e artistas. A luta pela redemocratização, ela ganhou força ao longo dos anos e acabou culminando na abertura política e na realização de eleições indiretas em 84 e diretas em 89. A anistia e a transição democrática. Com o fim do período militar, foi promulgada uma lei de anistia que perdoou os crimes políticos cometidos durante o período militar. Essa transição para a democracia ela foi marcada pela promulgação de uma nova Constituição em 88 e pela realização de eleições presidenciais diretas em 89, que marcaram assim o retorno do país à democracia plena. O período da ditadura, ele deixou um legado de dor e sofrimento para muitas famílias brasileiras, né? Que marca a sociedade brasileira até hoje. E é um período que ele não pode ser esquecido e a gente tem que ter como lição sobre os perigos do autoritarismo e da violação dos direitos humanos. Passa, por favor, o slide. Na reforma administrativa de 1967, ela foi uma medida que foi implementada durante o regime militar no Brasil, que fez parte dos esforços para reorganizar e consolidar a estrutura do Estado de acordo com os interesses e diretrizes do governo militar. Essa reforma ela foi uma resposta às necessidades do regime de centralizar o poder e controlar eficazmente o país. Algumas características da reforma são a centralização do poder, que é que a reforma ela visava centralizar o poder nas mãos do governo. Assim, ele acabava reduzindo a autonomia dos estados e municípios. E isso ele resultou em uma estrutura administrativa mais hierárquica e centralizada, com maior controle exercido pelo governo federal sobre as decisões políticas e econômicas em todo o país. A militarização da administração pública. Durante a ditadura militar, houve uma significativa presença de militares em cargos de destaque da administração pública. A reforma de 67 ela consolidou essa tendência, aumentando assim o número de militares em posições-chave dentro do governo e em empresas estatais. Isso acabou reforçando a influência das Forças Armadas sobre o Estado brasileiro. A expansão do setor estatal, A reforma administrativa, ela promoveu a expansão do setor estatal com a criação de novas empresas estatais e a ampliação do papel do Estado em setores-chave da economia, como energia, infraestrutura e telecomunicações. Ela representou uma mudança significativa em relação ao modelo anterior, que era mais orientado para o mercado e para a iniciativa privada. Controle político e repressão. A centralização do poder e a militarização da administração pública também foi acompanhada por um aumento na repressão política e na censura.
que tinha como objetivo silenciar opositores ao regime. E isso refletiu na perseguição de ativistas políticos, na restrição das liberdades civis e na violação dos direitos humanos. A reforma administrativa de 67, ela foi uma parte fundamental na estratégia do regime militar para consolidar o seu poder no país. No entanto, ela teve consequências que incluíram a ampliação da repressão política, a violação dos direitos civis e acabou contribuindo para um período de autoritarismo e falta de liberdade no Brasil. Essa foi a minha parte do trabalho. Eu vou passar a palavra agora para Geanderson. Boa tarde, pessoal. Inicio aqui falando sobre o Decreto-Lei de 1967. Esse Decreto-Lei ele foi algo muito importante, pois o mesmo ele estabelecia, como vocês estão vendo aí, estabelece diretrizes da reforma administrativa. Mas ele também traz uma distinção administração direta e administração indireta. A administração direta, nós sabemos que é constituída por uma estrutura, né, que é composta pela Presidência da República e dos seus ministérios. Já a administração indireta, nós temos entidades que são dotadas de personalidade própria. Temos autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Pode passar, viu, Edson? Antes de iniciar sobre o governo Collor, ontem nós estávamos debatendo em uma reunião e a gente, Edson e Thaís trouxeram pontos assim, muito, muito relevantes para a minha fala, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Devido à Constituição de 1988, muitos servidores foram efetivados pelo tempo de serviço. Daí Edson e Thaís trouxeram exemplos de familiares e até de conhecidos, pessoas que deixaram o currículo no setor público, né, foram contratadas, né, para trabalhar, e por causa da Constituição de 1988, essas pessoas foram efetivadas no serviço público, né, pelo tempo, né, que elas tinham no serviço público. E isso culminou, né, em muitas contratações, obviamente, né, por causa da Constituição. O governo Collor. Pessoal, o governo Collor, ele vê o Estado como um problema, de modo mais geral, né? Podemos dizer assim, de modo geral de se analisar, certo? O Plano Collor, o que foi o Plano Collor? O Plano Collor foi um congelamento de preços e salários e até do bloqueio da poupança, certo? Eu estou fazendo basicamente um apurado geral do governo Collor e como ele impactou na questão da administração pública e na nossa sociedade também, né? Então, Collor ele tinha um discurso neoliberal. Esse discurso de Collor ele culminou em várias demissões, milhares, né, de demissões dos servidores públicos, né, que ficou conhecido como caça aos marajás, né? Segundo os dados da Agência da Câmara Nacional, da Agência Câmara Nacional da Agência Câmara de Notícias, perdão, de 1990 a 1992, foram 120 mil servidores que foram demitidos ou exonerados, né? O intuito foi justamente uma redução da máquina administrativa, né? Posteriormente, em 1994, ocorreu justamente essa lei da anistia. Essa lei da anistia tinha um intuito de admitir essas pessoas que foram demitidas. Porém, por causa dessa lei da anistia, apenas 10% desses servidores retornaram ao serviço público, o que causou justamente um buraco, né, de pessoas e culminou também para inúmeros problemas, pessoal, porque nós vemos que quando se tira pessoas do setor público, quando se tira material humano do setor público, perde-se eficiência na prestação de um serviço e na prestação do serviço público. Então foi algo que ocorreu muito nocivo ao serviço público e à nossa sociedade, foi o que ocorreu no governo Collor. Pode passar, Edson.
Daí vamos para o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um viés mais regulador, né? Ele vê o Estado como um Estado regulador, né? Metas, resultados. Daí já entra aquela questão que nós estávamos falando do gerencialismo, né? Gerencialismo. E houve a privatização de várias empresas estatais, o ajuste fiscal, né? Entregando o público para o privado. E o foco justamente era o cliente, no caso, o cidadão, certo? Um ponto muito importante também do governo FHC foi a questão do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, como vocês estão vendo aí. Foi uma reorganização na administração pública, certo? E na qualidade, na produtividade do serviço público. Via-se, através desse plano diretor de reforma do aparelho do Estado, uma profissionalização do servidor. E também entra um parênteses que é a questão da questão salarial por função. A gente entra já nos moldes atuais, né, que nós temos nos concursos públicos. É justamente a questão da meritocracia, né? Cada vez que você vai subindo, ocupando uma função, você tem um salário que se equipara àquela função que você está ocupando, certo? Um ponto também muito importante que FHC fez foi ele que implementou essa reforma gerencial, que ele efetivou, na verdade, a reforma gerencial em nosso país. Houve a tentativa, como eu falei para vocês, no Decreto-Lei 200 de 1967 e em outros programas também, mas foi só com o governo FHC que isso se consolidou, né? Que é a chamada cereja do bolo, né? É a inclusão do princípio da eficiência no rol do artigo 37, na Constituição atual, né? Isso foi muito relevante, pessoal, porque houve a questão da alteração do estágio probatório de 2 anos para 2, inclusão também na questão da retirada desse servidor, né, como esse servidor perde o seu cargo, né, que é a questão do processo administrativo que nós conhecemos, e numa avaliação de desempenho desse servidor. Então, FHC foi muito importante nesses aspectos, né? Esse plano diretor de reforma do aparelho do Estado foi muito importante, né, dada a relevância que mostra os moldes atuais do serviço público, né, da questão de carreira do serviço público, a inclusão também desse princípio numa emenda constitucional, que foi a emenda 19 de 1988, né? Isso tudo contribuiu para o serviço público e consequentemente, né, a vida dos servidores públicos e também para a sociedade. Pode passar, Edson. Daí vem a questão do governo Lula, né? O governo Lula, ele tem um viés mais social, né? O desenvolvimento do indivíduo, né? Um ponto muito importante, pessoal, que eu coloquei em tópico aí é a questão da educação e redistribuição de renda. A gente sabe que a educação tem um impacto muito grande na vida das pessoas e que a educação ela culmina de forma muito benéfica na vida de um cidadão. Então, esse programa de redistribuição de renda que nós conhecemos, o Bolsa Família, ele foi muito importante porque ele gerou a questão do ensino. É uma combinação, né? Porque nós vemos que a criança tem que estar matriculada, então, assim, houve investimentos também na área da educação, né? O surgimento das instituições federais, os IFs, né? Também. Então, isso culminou. É algo que é uma parceria, é correlacionado à questão do Bolsa Família, justamente com a questão educacional, né? Porque aquela criança tem que estar devidamente matriculada. E também, através do governo Lula, foram abertas as portas para o ensino superior, que é algo muito relevante também. Tem dados do IBGE que mostram que em 2010, apenas 6% da população tinha um ensino superior. E atualmente em 2022, mostra que houve um salto de 5% para 19%. Então, já mostra que
não está ocorrendo apenas no papel essa questão, né, mas está ocorrendo também essa implementação, né, essas políticas públicas, né, a política de redistribuição de renda que nós conhecemos como Bolsa Família, e a política também educacional, né, que passa tanto do ensino básico até o ensino superior. Isso tudo culminou, no caso, para que hoje nós tenhamos dados que mostram que houve um salto muito, né, como a gente está vendo em 2010, 6%, e em 2022, 19%. Isso mostra que realmente essas políticas públicas foram implementadas não apenas no papel, mas que o reflexo está sendo notório, né, em dados, né, estatísticos e em nossa sociedade também. O que é que isso culmina na nossa sociedade? Em nossa sociedade, de modo geral, ele vai culminar na mobilidade social, né? É uma definição que Anthony Giddens cita, né, que a mobilidade social é o deslocamento do indivíduo entre posições socioeconômicas diferentes. Então, isso ocorreu, né? Tem dados também que mostram que houve essa mobilidade social. E também, pessoal, falando do setor público, por nós estarmos mais nesse viés mais gerencialista, isso também culmina para que, através desse acesso ao ensino superior que essas pessoas têm, os concursos hoje em dia tenham pessoas mais habilitadas, tenha também a questão da meritocracia, como eu falei, que as pessoas elas se qualificam antes de entrar no serviço público e podem se qualificar também quando entram no serviço público, né? Muitos concursos públicos eles dão essa possibilidade de progressão de carreira, né? E você poder crescer dentro da instituição, que será algo muito, muito benéfico para a sociedade e também para o setor, né? Porque a gente vai ter um avanço no setor e também na nossa sociedade. E para encerrar, pessoal, eu vou falar um pouco sobre essa lei 11.079 de 2004. Essa lei 11.079 de 2004 é uma parceria entre público e privado, que nós conhecemos quando nós colocamos no Google a questão das leis de licitações. Importante porque é um momento de concessão do serviço, obras públicas, agentes privados. Então, isso é muito importante, certo? Que sobre a questão de licitações, mas no papel o intuito, né, é fornecer um serviço de qualidade, é melhorar a vida do cidadão, né, e ajustes, obviamente, precisam ser feitos, né, os ajustes são necessários para que a gente melhore como sociedade e também para que a gente possa ter avanços também no nosso setor público, né, os avanços são necessários, mas essa lei foi muito importante por haver essa parceria entre o público e o privado. Então, seja no viés burocrata, seja no viés mais gerencialista, ou até mesmo um viés mais social, né, como eu citei a questão do governo Lula. A administração pública e a gestão pública, ela visa e ela tem por intuito atender o cidadão, né, melhorar a vida do cidadão e contribuir, né, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, né, e eu acho que nós, como futuros gestores, isso é algo muito importante, né, de nós entendemos as teorias, de nós entendemos o contexto histórico e que nós venhamos nos aprofundar cada vez mais para prestar um serviço de qualidade e entender também que o setor público precisa de pessoas qualificadas e pessoas também que pensam na sociedade como um todo. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Nós usamos o capítulo 12 de Matias Pereira, mas nós também nos aprofundamos em outros dados, como vocês viram, leis, questão dos dados do IBGE que eu trouxe, para não ficar algo tão restrito. Obrigado. Muito obrigada, meninos. Agora o próximo grupo pode começar, porque a gente já sabe que já são 3h15 e a gente vai até às 16, tá? Então, o grupo de Naeli se prepare. Parabéns também, né, meninos e menina?